Nesta semana vamos continuar estudando outras lições do Mestre Jesus. Como eu disse na semana passada, o Senhor Jesus teria livros e livros para nos ensinar. Tem livros e livros para nos ensinar. E nós na Escola Sabatina vamos usar algumas semanas para estudar as lições do Mestre Jesus. Não vamos, obviamente, esgotar o estudo dessas lições. O estudo das lições que Jesus ministrou, que Jesus ensinou, leva a vida toda. E nós temos o privilégio de ter a Escola Sabatina para, de quando em quando, recapitularmos as lições que Jesus ensinou, recapitularmos os ensinos da Bíblia Sagrada. Na lição dessa semana, nós começamos falando sobre o pecado, sobre a transgressão. Parece o seguinte, irmãos, que o ser humano peca, o ser humano transgride, ou o ser humano comete crimes, certo de que ninguém vai descobrir, certo de que aquilo vai ficar escondido, e em ninguém descobrindo, continua vivendo da mesma forma. Ninguém está vendo. Os pecados secretos, corrupção, quando a gente vê de vez em quando, e quem sabe aqui no Brasil com muita frequência, corruptos sendo presos, sendo denunciados, sendo descobertos, a gente vê, mas será que ele não achava que ninguém ia ver, que ia passar a vida inteira desta forma, sem ninguém saber? Quando maridos ou esposas são pegos em adultério, eles tinham certeza de que ninguém ia saber. E aquele adultério, aquela traição, ia ficar para sempre escondida, sem o conhecimento de outros. Tem uma história que eu vi, irmãos, quando eu era criança, e eu não sei exatamente os detalhes da história, mas contavam que dois meninos estavam caminhando numa estrada ao lado de um pomar. E daí um deles teve a ideia de entrar no pomar para roubar algumas frutas. E falou para o outro, olhe para ver se não vem ninguém. E olhou, e ele próprio olhou. Olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, não tem ninguém, vou entrar. E o seu amigo falou assim, você esqueceu de olhar para cima. Sabe, irmãos, quando nós pecamos, parece que nós não acreditamos que o Senhor é onipresente, que o Senhor vê todas as coisas. Achamos que se as pessoas não virem, está tudo certo. Continuamos do mesmo jeito. Continuamos bons cristãos, continuamos bons cidadãos, boas pessoas conceituadas. E às vezes, irmãos, e muitas vezes, achamos que Deus também não está vendo. E quando somos descobertos, ou quando somos descobertos, temos vergonha, muita vergonha. Há pessoas que quando são descobertas, especialmente em casos de corrupção, no Japão, por exemplo, vão ao suicídio e vergonha, não podem suportar a vergonha. Pensem só, irmãos, Adão e Eva. Adão e Eva estavam criados por Deus com todas as condições ideais para viver, mas Adão e Eva escolheram obedecer, ouvir a Satanás. E depois tiveram que se esconder. Nós vamos estudar isso aqui ainda amanhã. Pensem em Jacó, que também fugiu depois de trair miseravelmente sua família, seu irmão, seu pai, mentir. Pensem na mulher adúltera. Foi pega em adultério. Vergonha, né? Porque no adultério, quem faz as escondidas, para que ninguém descubra. Pensem em Davi, irmãos. Davi articulou toda aquela situação para poder ficar com Betseba. Matou o seu marido, matou, porque ele fez uma maneira com que ele fosse morto. Um fiel soldado. Mas veja lá, irmãos, quando Davi se confrontou com Natã era o profeta de Deus que precisava dar essa mensagem para Davi.
Natan montou uma história de alguém que se apropriou de uma ovelha de quem só tinha uma ovelha. E Davi ficou irado. Não, então esse daí nós temos que fazer isso, isso e isso. Não pode ficar desse jeito, ele tem que ser punido. Quem que é esse homem? Natan respondeu lá em 2 Samuel 12:7. Então disse Natan a Davi: Tu és esse homem. Assim diz o Senhor de Israel: Eu te ungi rei de Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Veja, irmãos, o que o Senhor estava falando para Davi acerca do profeta Natan. Eu te protegi de Saul, eu te pus rei de Israel e você me faz isso. Que vergonha, irmãos, que vergonha. E Davi, então, daí no Salmo 32, expressa a sua vergonha. E expressa também, irmãos, a alegria de ser perdoado. Mas veja lá, verso 32, capítulo 32, versos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Davi sentiu o peso do pecado, irmãos, ao ser descoberto. E Davi sentiu a alegria do perdão. Ele está dizendo, feliz aquele que é perdoado. Como que obtemos perdão? Nós obtemos perdão através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é que possibilita que sejamos perdoados das nossas faltas que são conhecidas por todos, e também daquelas faltas, irmãos, que ninguém conhece, mas que provavelmente possamos ter. É o Senhor Jesus que é a solução universal para o problema do pecado, para o problema da vergonha daquele que se encontra em pecado. E todos temos pecados, irmãos. Todos necessitamos do perdão. E ele só é possível através do Senhor Jesus Cristo. A educação cristã, irmãos, tem que mostrar, deve mostrar, a única solução para a nossa trágica situação de transgressores. Que Deus abençoe nessa semana, que a gente possa aprender essas novas lições do Mestre Jesus. Lições que podem nos preparar para fazer a vontade do Senhor. Que podem nos preparar para pedir perdão toda vez que transgredimos. E dessa forma, irmãos, como Davi, apesar de ter feito um pecado tão grande, não conheço ninguém, irmãos, que tenha feito um pecado como Davi. Adulterar e tramar a morte da pessoa a quem ele ofendeu num adultério. Não conheço, provavelmente vocês também não conhecem. Mas Davi encontrou o perdão do Senhor Jesus e ele disse, feliz é aquele cuja transgressão é perdoada. Que Deus abençoe cada um de nós no estudo da lição nesta semana.